professora em matemática, e vou aqui gravar o vídeo sobre a resolução da lista 6 da disciplina de cálculo numérico do professor Sérgio. De princípio, o que é que a disciplina pede? A atividade, ela pede que nós escolhamos 5 pontos diferentes no plano cartesiano do R2, que tenham pelo menos uma vírgula após a casa decimal, certo? E de princípio eu escolhi os pontos 1,2 e 1,5, que está representado aqui no gráfico como ponto A, 2,5 e 0,6, representado como ponto B, 3,5 e 2,4, representado no ponto C, o par ordenado 6,2 e 3,8, representado no ponto D, e por fim 7,2 e 1,7, o nosso ponto E. Foram escolhidos esses 5 pares ordenados, diferentes, como a gente observa. E em segunda instância, eu fiz a representação no gráfico, como já está aqui representada. Essa aqui é a reta, a proposta da reta que melhor se adequa, o ajuste da curva que melhor se adequa a esses 5 pontos, ao ponto A, B, C, D e E, que foram escolhidos por eu mesmo aqui no início da questão, no início da resolução. O segundo passo é descobrir que reta seria essa, Por onde ela iria passar, se iria realmente se ajustar da melhor forma com relação aos 5 pontos escolhidos. Essa reta foi encontrada através da expressão aqui que irei detalhar. Primeiro, pegamos N, que é o número de elementos, ou seja, os 5 pares ordenados que foram escolhidos. Fizemos o somatório dos elementos de x, 1,2, mais 2,5, mais 3,5, mais 6,2, mais 7,2, deu um total de 20,6. Os somatórios desses elementos agora elevado, cada um ao quadrado, deu um total de 110,22. O somatório dos elementos de x vezes os elementos que compõem y, ou seja, cada par ordenado multiplicando-se, x e y, até aqui o último par ordenado, que deu um total de 47,5. E, por fim, o somatório dos elementos de y, 1,5 mais 0,6 mais 2,4 mais 3,8 mais 1,7, que deu um total de 10. Achados todos esses resultados, eles foram jogados na fórmula de B1, para encontrar o primeiro coeficiente da nossa reta, que é o coeficiente angular. Porque aqui, como a gente observa, essa curva, na verdade, é uma reta, que irá se ajustar a esses 5 pontos. Então, essa função é uma função afim. Precisamos do coeficiente angular, que multiplica x, e também do coeficiente linear, que é onde a reta toca aqui o eixo y. Então, a gente colocou na fórmula de B1, que seria igual a n vezes o somatório de x1, xi vezes yi, menos o somatório dos elementos de x vezes o somatório dos elementos de y, sobre n, o número de elementos, vezes o somatório dos elementos de x ao quadrado, menos o somatório desses elementos de x elevado ao seu quadrado. Então, isso aqui seria igual a 5 vezes 47,5 menos 20,6 vezes 10, sobre, respeitando aqui a fração, 5 vezes 110,22 menos 20,6, que é o somatório dos elementos de x aqui, 20,6, elevado ao seu quadrado. Certo. Feito isso, encontramos no numerador essa expressão, assim como também no denominador. E aqui, realizadas as seguintes subtrações, encontramos uma fração de 31,5 sobre 126,74. O resultado foi aproximadamente 0,248. Totalizando aqui, nós achamos o primeiro coeficiente, que é o coeficiente angular, que corresponde, que multiplica, que depende do termo x.
Certo, agora aqui nessa segunda parte, utilizamos a expressão B0 para encontrar o outro coeficiente, o coeficiente linear. Utilizando a expressão somatório dos elementos de y menos o somatório dos elementos de x vezes bi, que a gente acabou de encontrar, B1, né, na fórmula anterior, sobre o número de elementos, ou seja, sobre n. Isso aqui ficou igual a 10 menos 20,6 vezes 0,248 dividido por 5. Realizando aqui as expressões, né? Primeiro a multiplicação, depois a subtração, dividindo por 5, encontramos aproximadamente 0,978. Então, nesse ponto é o local onde a minha reta, onde a minha curva irá tocar o eixo y, ou seja, o nosso coeficiente linear. Então, assim, a melhor reta que se adequa aos pontos é a reta y igual a 0,248x mais 0,978, obedecendo aí, como eu falei para vocês, a equação de uma reta, né? Uma função afim. E, por fim, o quarto passo foi encontrar o coeficiente de determinação, de acordo com os pontos aí dos pares ordenados atribuídos, após encontrar também a questão aí da equação da reta, né? Da reta que melhor se adequa, do ajuste da curva que melhor se ajusta a esses pontos, a esses pares ordenados. Então, aqui a gente já tinha o resultado de n, né, que o número de elementos a gente sabe que é 5, do somatório dos elementos de x ao quadrado, dos elementos de y vezes x, e aqui a gente fez, na verdade foi feito o somatório dos elementos de y elevado ao quadrado, ou seja, 1,5 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado mais 3,8 ao quadrado mais 1,7 ao quadrado. Tudo isso deu um total no final de 25,7. Encontrado esse resultado, nós jogamos aqui na fórmula do coeficiente de determinação, né? Pelo R2, que seria igual ao somatório dos elementos de x vezes os elementos de y, menos o somatório dos elementos de x vezes o somatório dos elementos de y sobre n, que é o número de elementos que a gente sabe que é 5, elevado ao quadrado. Sobre o somatório dos elementos de x ao quadrado menos o somatório dos elementos de x elevado ao quadrado sobre n, vezes, agora aqui respeitando a outra expressão, o somatório dos elementos que fazem parte de y, né, dos pares ordenados y, ao quadrado, menos o somatório desses elementos elevado ao seu quadrado sobre n, o número de elementos, o número de pares ordenados, que são 5. Logo depois, foi atribuído todos esses valores aqui, de acordo com as expressões, 47,5 menos 20,6 vezes 10 sobre 5, tudo isso elevado ao quadrado. No denominador, 110,22 menos 20,6 sobre 5 elevado ao quadrado, vezes 25,7 menos 10 dividido por 5 elevado ao quadrado. Realizadas todas essas expressões, encontramos a seguinte fração, 39,69 sobre 25,348 vezes 5,7, que advém aqui dessa segunda expressão representada no meu denominador. Realizando aqui esse produto no denominador, o numerador se conserva, se repete, e esse resultado deu esse valor aqui estimulado de 144,4836. Por fim, realizando aqui essa divisão, né, encontramos o R2 um valor de 0,274, né, que é o meu chamado, enfim, coeficiente de determinação, certo? Então, esse coeficiente de determinação, quanto mais ele se aproxima do zero, significa que melhor a sua curva, melhor essa sua reta, ela se adequa, né, ela se ajusta a esses pontos que foram escolhidos no início da questão, né, aos pares ordenados, que estão aqui representados, mais uma vez, como eu estou mostrando no gráfico. Então, agora sim, ó, em verde,
a minha reta que melhor se adequa, né, aos pares ordenados, aos 5 pontos, novamente mostrando que ela pode tocar um ponto, mas nunca ela vai tocar dois deles, né? Então, a gente observa aqui que ela faz uma tangente, né? Tangencia o ponto A em um certo dado, em um certo momento, certo? Mas ela não passa por nenhum outro desses 4 pontos aqui, referentes no plano cartesiano, certo? Então, aqui está o coeficiente de determinação e, mais uma vez, a reta, né, representada aqui pela cor verde, passando pelo ponto 0,974, como a gente descobriu aqui na equação do B0, na expressão do B0. Essa foi a resolução da explicação sobre a lista 6 da disciplina de cálculo numérico sobre o assunto de ajuste de curvas. Obrigado pela atenção.